Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, o componente curricular de ciências. Gostaria de pedir que vocês prestassem bastante atenção ao nosso conteúdo de hoje. E nós iremos falar hoje, continuando sobre o sistema circulatório. Hoje nós vamos conhecer as características do coração. O coração está localizado entre os pulmões, no mediastígio, porção central da cavidade central torácica. E a composição do coração é formado pelo tecido muscular, que é o músculo estriado cardíaco, e formado por 3 túnicas de fora para dentro, o pericárdio, o miocárdio e o endocárdio. O coração possui 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Possui válvulas que permitem a passagem do sangue. Átrio ventricular direita são chamadas de tricuspide e átrio ventricular esquerda, conhecida como válvula mitral, ok? Aqui nós temos um desenho sobre a estrutura do coração. Se vocês observarem, aqui nós temos a veia cava superior, essa veia grossa aqui. Nós temos a aurícula do átrio direito, o átrio direito, artéria coronária direita, ramo do cone arterial, artéria e veia ventricular direita, artéria marginal direita e o ventrículo direito. Toda essa parte aqui é o lado direito do coração. Agora nós vamos conhecer os componentes do lado esquerdo. Aqui nós temos a aorta, que é uma outra veia, a artéria pulmonar esquerda, pericárdio removido, tronco pulmonar, a aurícula do átrio esquerdo, artéria coronária esquerda, artéria marginal esquerda, ramo circunflexo, artéria interventricular anterior, veia cardíaca magna, ventrículo esquerdo e o ápice. Toda essa estrutura aqui, pessoal, o coração ele só funciona se toda essa estrutura estiver em perfeita condição, tá certo? Se tiver um problema aqui na aorta, por exemplo, o coração já apresenta problemas e precisa aí ser acompanhado por um médico cardiologista, tá certo? A estrutura interna do coração, vamos conhecer? A veia cava superior e veia cava inferior são 2 veias grandes e grossas que chegam ao coração pelo lado direito e desembocam no átrio direito. Elas trazem sangue venoso de todo o corpo. Em seguida, nós temos as veias pulmonares. São veias de calibre médio, chegam ao coração pelo lado esquerdo, trazendo sangue arterial dos pulmões e desembocam no átrio esquerdo. Em seguida, nós temos a artéria pulmonar. É um vaso grosso que sai do ventrículo direito e se ramifica em 2. Transporta sangue venoso do coração para os pulmões. E, por último, nós temos a artéria aorta. É um vaso grande e grosso, sai do ventrículo esquerdo e leva sangue arterial a todo o corpo. Olha só, pessoal, aqui nós temos a veia cava superior e a veia cava inferior. Aqui nós temos as veias pulmonares, tá certo? Aqui nós temos a artéria pulmonar e aqui nós temos a artéria aorta, tá certo? E dentro de cada componente desse, de cada estrutura, tem também as subestruturas, de acordo com essa imagem que eu estou mostrando para vocês. A trajetória do sangue. Circulação pulmonar ou pequena circulação. Aqui vocês estão vendo, olha como acontece. É coração, pulmão, coração. Por isso que os nossos órgãos precisam estar em perfeitas condições. Primeiro, o que acontece? É um círculo, pessoal. Essa trajetória do sangue ela é circular, porque uma fase depende da outra. O que acontece nessa circulação pulmonar? Pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, chega ao átrio direito por meio da veia cava, vai para o ventrículo direito por meio das veias cavas pulmonares, chega aos pulmões através das artérias pulmonares,
sofre a hematose, troca de sangue venoso por artéria, chega ao coração através das veias pulmonares e depois começa tudo novamente. Então, o sangue percorre, faz todo esse trajeto aqui, coração, pulmão, coração, seguindo todas essas escalas que eu apontei aqui para vocês, para quando chegar na última escala, começar tudo novamente. Aqui é a trajetória do sangue da circulação pulmonar, ok? Agora nós vamos ver a grande circulação, como acontece a trajetória do sangue entre coração, corpo e coração. Primeiro, chega ao átrio esquerdo rico em oxigênio, depois vai para o ventrículo esquerdo, depois chega na artéria aorta e depois se espalha para todas as partes do corpo. Ao chegar nessa fase final aqui, começa tudo novamente. Por isso que é uma grande circulação. E por que nós chamamos de grande circulação? Porque aqui já atinge todo o corpo. No slide anterior, mostrava essa pequena circulação porque era entre o coração, o pulmão e o coração. Agora, é uma grande circulação por causa do coração, o corpo e o coração. Então, é uma trajetória maior, tá certo? O sistema circulatório ainda tem a frequência cardíaca, que é o número de vezes que o coração se contrai por unidade de tempo. Varia de acordo com a atividade da pessoa e a situação emocional em que ela se encontra. Quando normal, varia de 60 a 100 batimentos por minuto. Mas essa frequência, pessoal, pode alterar. Se a pessoa estiver cansada, altera. Se a pessoa estiver nervosa, altera, tá bom? O ciclo cardíaco é uma sequência de batimento cardíaco que ocorre no coração e provoca uma contração, que é chamado de sístole, uma dilatação, que é chamada de diástole. Numa pessoa saudável, o ciclo cardíaco demora 8 segundos. Ou seja, pessoal, quando o sangue contrai no coração, nós chamamos ele de dissístole, ok? Quando ele relaxa, que é quando ele se dilata, aí nós chamamos ele de diástole, ok? Deu para compreender? Sequência de um ciclo cardíaco. Vamos aqui acompanhar. Vocês estão vendo aqui o coração. O que é que acontece na primeira etapa? Átrios em diástoles enchem-se de sangue. Depois, átrios em sístole impulsionam o sangue para os ventrículos em diástoles. Terceira etapa. Ventrículos em diástoles enchem-se de sangue provenientes dos átrios. Na etapa 4, os ventrículos em sístoles impulsionam o sangue para a artéria pulmonar aorta e depois chega no coração. Se vocês observarem nessa imagem, aqui na primeira etapa, nós percebemos que os átrios eles relaxam um pouco. Já na segunda etapa, eles contraem agora o sangue, eles impulsionam o sangue para os ventrículos. Na terceira etapa, eles continuam a relaxar. Na quarta etapa, eles impulsionam novamente o sangue e assim acontece todo esse processo do ciclo cardíaco. É uma sequência de contração do sangue e de relaxamento do sangue. Assim é que o nosso corpo funciona. Na realidade, o nosso corpo é uma máquina muito perfeita. Quando não está tudo 100%, aí nós temos aí os diversos problemas de saúde, ok? Aqui eu trago para vocês uma imagem do ciclo cardíaco. Se vocês observarem, aqui em cima tem todos os comandos de como acontecem. Aqui embaixo nós temos a trajetória da sístole. Aqui o sangue impulsiona, aí chega na diástole, dá aquele relaxamento, aí depois dá outro impulso no sangue e começa tudo novamente. Tá bom? Aí nós temos todo esse acompanhamento desse ciclo cardíaco, que quem entende isso muito bem são os cardiologistas. Eles estudam, né, toda essa área do coração, toda essa parte do coração, tá bom? No sistema circulatório acontece o movimento do sangue nos vasos sanguíneos. Aí nós temos nessa circulação a pressão arterial. É a pressão que o sangue exerce sobre a parede interna das artérias. Em uma pessoa jovem e com boa saúde, a pressão nas artérias durante a sístole ventricular, que é o momento que o sangue sofre pressão, ela oscila em 120 mmHg e 130 mmHg.
Ou seja, quando nós vamos verificar nossa pressão, geralmente ela está 12/8, que é 120/80, 13/8, que é 130/80 e assim sucessivamente. Durante a diástole, a pressão diminui, ou seja, quando nós sofremos o processo de relaxamento do sangue, a diástole diminui e a pressão também diminui, ficando em torno de 70 mmHg. É a chamada de pressão diastólica ou pressão mínima. Então, quando nós temos 12/7, é quando nós temos uma pressão da sístole, que é a massa, que é 12, tá bom? E quando eu tenho 7, que é a mesma cor de 70, mas a gente utiliza mais o número mais reduzido, é quando a diástole ela tem aí uma pressão mínima sobre o coração. A pressão é medida pela utilização de esfigmomômetro e um etescópio, tá certo? Que são aqueles aparelhos, como eu mostro aqui nessa imagem, tá certo? Aqueles aparelhos utilizados para medir, para verificar a pressão arterial das pessoas, ok? Vamos agora assistir a um vídeo, tá certo? Queria pedir que vocês prestassem bastante atenção, porque nesse momento nós iremos entender melhor tudo que nós temos falado até agora. Acho que todos nós já sofremos um corte, não é mesmo? Quando isso acontece, acabamos ficando mal não só com a dor, mas também com a quantidade de sangue que vemos sair do ferimento. E falando nisso, você sabia que aproximadamente 8% do peso de uma pessoa corresponde ao volume de sangue no seu corpo? Por debaixo da pele nós temos muito sangue circulando. Mas e quem faz ele circular? Esse é o trabalho do sistema cardiovascular, cuja função é conduzir o sangue por todas as partes do nosso corpo. Quer saber como isso é possível? Continue aqui conosco que nós vamos te mostrar. O sistema cardiovascular, que também é chamado de sistema circulatório, transporta o sangue pelo organismo, levando para as diversas partes do corpo muitas substâncias, como os nutrientes e o oxigênio, para que as células trabalhem e nos mantenhamos vivos. O transporte do sangue é feito através dos vasos sanguíneos, que levam e retiram sangue do principal órgão desse sistema, o coração. Para iniciar, deixa eu te apresentar quem são esses componentes. O sangue é um tecido do nosso corpo, formado por glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plasma. Através dele, as células recebem as substâncias nutritivas que necessitam para realizar suas funções. E também elas devolvem aquilo que sobra das atividades celulares, como o gás carbônico da respiração celular. Ou seja, esse fluido circula levando aquilo que é necessário e retirando aquilo que sobra das reações que ocorrem. Essa circulação é feita por uma rede de tubos distribuída por todo o nosso corpo. Os vasos sanguíneos são os tubos do sistema circulatório por onde o sangue passa. Eles são formados por artérias, veias e vasos capilares. As artérias são vasos que saem do coração e transportam o sangue para as outras partes do corpo. As veias são vasos que transportam o sangue dos tecidos do corpo de volta para o coração. Os capilares são as ramificações microscópicas do sistema circulatório, que permitem a troca de substâncias entre o sangue e os tecidos do corpo. O coração é um órgão muscular que se localiza na caixa torácica, entre os pulmões, cuja função é bombear o sangue para o nosso corpo. Ele é oco e musculoso, envolvido por uma membrana cujo nome é pericárdio. Internamente, as cavidades cardíacas são revestidas pela membrana chamada endocárdio. Suas paredes são constituídas por um músculo, o miocárdio, que é responsável pelas contrações do coração. O miocárdio apresenta internamente 4 cavidades, 2 superiores, denominadas átrios, e 2 inferiores, chamadas de ventrículos. Enquanto os átrios são responsáveis pela entrada de sangue no coração, os ventrículos atuam na distribuição de sangue para o organismo. É importante destacar também que o lado esquerdo do órgão possui sangue rico em oxigênio, enquanto que o lado direito contém sangue rico em gás carbônico. Para impedir o refluxo do sangue dos ventrículos para os átrios, existem as válvulas.
O fluxo de sangue no sistema circulatório é contínuo e, para isso, o coração realiza dois movimentos, sístole e diástole, ou seja, contração e relaxamento. A sístole é um movimento de contração em que o sangue é bombeado do coração para o corpo. A diástole é um movimento de relaxamento, quando o coração se enche de sangue. Você sabia que isso tem a ver com nossos batimentos cardíacos? Eles representam a entrada e saída de sangue no coração. No ciclo cardíaco, são produzidos os batimentos, sendo que a primeira batida corresponde à sístole e a segunda marca o início da diástole. De maneira simplificada, podemos dizer que o coração funciona como uma bomba dupla. O lado esquerdo do órgão bombeia o sangue arterial, rico em oxigênio para as diversas partes do corpo, e o lado direito bombeia o sangue venoso, rico em gás carbônico para os pulmões. Para entender como isso funciona, veja a seguir os dois tipos de circulação do sistema cardiovascular, a pequena circulação e a grande circulação. Na pequena circulação, o sangue é transportado do coração para os pulmões e dos pulmões para o coração. No coração, o sangue que deixa o órgão é chamado de sangue venoso, que sai do ventrículo direito e é levado aos pulmões pela artéria pulmonar. As ramificações na artéria fazem com que o sangue seja bombeado para os pulmões direito e esquerdo. Nos pulmões, o sangue presente nos capilares dos alvéolos pulmonares libera gás carbônico e absorve o oxigênio. Por isso, o sangue levado dos pulmões ao coração é o sangue arterial, rico em oxigênio. O percurso do sangue é feito pelas veias pulmonares, que se conectam ao átrio esquerdo do coração. Na grande circulação, também chamada de circulação sistêmica, o sangue sai do coração para as demais células do corpo e vice-versa, fazendo o seguinte caminho. O sangue arterial, rico em oxigênio que veio dos pulmões, é bombeado do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo, passa para a artéria aorta, que é responsável por transportar esse sangue para os diversos tecidos do corpo. Quando esse sangue oxigenado chega aos tecidos, os vasos capilares permitem a troca de gases entre o sangue e as células. Ocorre então a absorção do gás oxigênio e liberação do gás carbônico, tornando o sangue venoso. Por fim, o sangue venoso faz o caminho de volta ao coração e chega ao átrio direito pelas veias cavas superiores e inferiores, completando então o sistema circulatório. A maior parte das veias do corpo, por exemplo, jugular, safena, cerebral, transporta o sangue venoso, ou seja, o sangue rico em gás carbônico. As veias pulmonares transportam sangue arterial, que é oxigenado, dos pulmões para o coração. Agora vamos ao nosso resumo para garantir que você entendeu tudo. Basicamente, o sistema cardiovascular é formado pelo sangue, pelos vasos sanguíneos e pelo coração. Sua função é transportar sangue, o tecido que contém aquilo que nosso corpo precisa para as células desempenharem suas funções, por exemplo, nutrientes e oxigênio. A condução do sangue é realizada pelos vasos sanguíneos, cujos principais tipos são veias, artérias e vasos capilares. As artérias conduzem o sangue do coração para os órgãos e tecidos. Já as veias são responsáveis por levar o sangue que vem dos órgãos e tecidos para o coração. Os vasos capilares são responsáveis pelas trocas gasosas, transformando o sangue arterial em sangue venoso, rico em gás carbônico. O coração é o órgão responsável por bombear o sangue para o nosso corpo. Para isso, ele realiza dois movimentos, sístole e diástole. Existem dois tipos de circulação. Na pequena circulação, o sangue é transportado do coração para os pulmões e dos pulmões para o coração. Na grande circulação, o sangue sai do coração para as demais células do corpo e vice-versa, completando assim o sistema circulatório. É isso. Pessoal, e aí, conseguiram compreender? Chegou agora a hora da nossa atividade, tá bom? Queria pedir que vocês fizessem a leitura do conteúdo das páginas 43, 44 e 47. Que além desse vídeo que eu estou disponibilizando para vocês, essa leitura também irá auxiliar vocês na resolução da atividade. Eu vou disponibilizar para vocês dois tipos de atividade. Um quiz, tá certo? Que vocês vão me responder, vão printar, tá certo? E vão me devolver, ok?
E uma atividade que vocês vão fazer vocês vão completar, identificar todas as partes do coração, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Um abraço virtual, qualquer dúvida pode perguntar e até a nossa próxima aula.